Olá, bem-vindos ao meu canal. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso. Uma linguagem bem simples para todo mundo entender facilmente. E criamos esse canal também para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Torres de Melo. Ajude você também. E ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Conto com você. Hoje o vídeo é sobre substrato para as plantas. Qual a porcentagem ideal do isopor picado nos substratos? Essa pergunta é muito comum, tá? Como foram mais de 5 perguntas, eu vou responder aqui num vídeo na íntegra, tá certo? Fique até o final do vídeo, tem muito assunto bem interessante, tá? E esclarecedora para vocês confeccionarem o seu substrato, ok? Bom, para aqueles que estão chegando no canal agora, eu tenho uma playlist, né? Que é a seção de substratos nesse canal. São mais de 230 vídeos, né? Muitos vídeos, mas muitos vídeos bem técnicos e esclarecedoras, tá certo? Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder clicar e assistir seria bem interessante, ok? Bom, na verdade são 3 itens, né, que eu preciso comentar aqui, tá certo? A resposta direta sobre esse item depende, né? Por quê? Porque eu preciso saber, por exemplo, da espécie, né? Qual é a espécie que você está trabalhando? O substrato vai ser para que tipo de plantas, que tipo de espécie? Isso é muito importante a gente conhecer, tá certo? O segundo, né, item que a gente precisa conhecer muito bem é como é que você vai trabalhar com o substrato, né? Seria o manejo, ok? Como é que você vai regar as plantas? Quantas vezes você vai regar as plantas, né? Forma de regar as plantas, ela é em sistema automatizada, pulverizada ou por mangueira, tá? Tudo isso tenho que colocar na ponta do lápis, né? O manejo sempre é muito importante, ok? E o terceiro item, tá? Qual é a finalidade do seu substrato? Ela é para ser utilizado para produção de raízes de mudas, né? Produção de mudas pequenas, né? Ou você vai utilizar substrato para cultivo de plantas já adultas. Isso também é outro item muito importante que a gente tem que colocar na ponta do lápis, tá certo? Mas vamos entender um ponto muito importante que o isopor, esse material que você vai misturar no seu substrato, vai ocasionar, tá certo? A presença dela, né, vai ocasionar. Então a gente tem que conhecer muito bem, tá? Sobre esse material que é o caso do isopor, né? O isopor é um material muito leve, tá? Então a densidade dela é baixa, ok? E principalmente, né, isso vai interferir, tá? Digamos assim, no peso final, né, do vaso, planta e substrato, ok? Então eu já comentei aqui, por exemplo, o isopor seria um item interessante para vasos pendentes, né? Tá? Esses vasos ou que fica pendurado ou que fica nas paredes. Por quê? Porque ela não vai estar com, digamos assim, causando um peso, né, e forçando, por exemplo, a parede, né, de uma casa. Isso é muito importante, tá certo? Segundo item com relação à porosidade, né, dependendo de como você corta, tá, o seu isopor, ela pode aumentar a porosidade e isso, né, diferentemente do que o pessoal acha, isso é muito interessante para enraizamento, né, e crescimento das raízes, tá certo? Então, isopor, né, na forma triturada ou picada,
é sempre interessante, principalmente para aquelas plantas que necessitam de porosidade maior, tá? Que é praticamente a grande maioria das plantas, né? Terceiro item também que a gente tem que comentar aqui é a capacidade de retenção de água, ok? O isopor não oferece, né, não retém água, ok? Então ela acaba, digamos assim, deixando o substrato de uma forma assim mais seca, né? É bem importante a gente conhecer também, tá certo? E também outros itens, né, que a gente tem que comentar aqui, né? Ela pouco interfere na acidez ou na salinidade do substrato, que é bem interessante, né? Então, por isso que eu sempre comento aqui, se você tem isopor, todo mundo tem aquela bandejinha que compra verdura ou fruta naquelas bandejas de isopor. Isso pode ser picado e pode efetivamente ser utilizado como parte do seu substrato, sem problema nenhum, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais 2 colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples, para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né, classificação das espécies. Então, finalmente, né, vamos falar das porcentagens, né, que todo mundo reclama que eu não falo das porcentagens, tá certo? Isso vai depender muito, né, do manejo que você tem, eu já comentei aqui com vocês, mas vamos lá, né? Então, para substratos direcionados para assim, produção de mudas, né? Ou seja, você está querendo substrato para colocar naquelas bandejinhas que eu quero produzir as mudas, tá certo? Olha, vai depender muito da espécie também, mas você pode utilizar aí de 30 até 40% do volume do substrato com o isopor picado ou triturado, tá certo? Nesse caso tem que ser bem triturado, né, ou picado em pedaços, digamos assim, bem diminutas, tá certo? Então esse você poderia utilizar, né? Algumas espécies, no caso de orquídeas, o pessoal utiliza até mais, tá certo? Mas é indicado aí entre 30% a 40%, tá certo? Vai depender muito do manejo também, tá? Ok? Porque 30% a 40% você vai ter que regar, tá? Num número maior de vezes, tá? Porque elas não retêm umidade, ok? Na verdade, o que eu falo aqui é uma dica, tá certo? Mas você precisa dominar o manejo desse seu substrato, ok? Quando o substrato é para uso de plantas adultas, né? Então eu vou ter plantas ornamentais adultas, né? Você, na verdade, você vai ter que diminuir a porcentagem, digamos assim, do isopor no componente total, tá? Então, normalmente o que o pessoal na produção, o que o pessoal, a gente tem feito nas experimentações, é utilizar o isopor picado, né? De 20 até no máximo 30% do seu volume total. Por quê? Porque quando a gente tem plantas mais adultas, né? A gente precisa de um pouco de densidade, senão dependendo da planta elas vão tombando, ok? É interessante que vocês diminuam a porcentagem de isopor picado nesses tipos de substrato para, digamos assim, plantas mais adultas, né? E para plantas de maior porte, né, que são, por exemplo, as palmeiras ráfias, né, as monsteras, né, as costelas de Adão, você precisa ter um substrato mais denso ainda, tá? Então, o uso de isopor é até, digamos assim, desaconselhado, justamente porque você vai acabar tendo uma leveza maior e possibilidade das plantas tombarem, vocês estão entendendo? Ok? Quando vocês têm plantas grandes, mas de porte baixo, você pode usar aí 5 até 10%. Mas se as plantas forem de maior estatura, digamos assim, é interessante que vocês nem utilizem, né, esses materiais, tá certo? Por quê? Porque as plantas podem tombar, tá certo? Olha,
Essa dica, na verdade, né, vocês não vão ver em lugar nenhum, tá certo? Por quê? Porque você precisa acompanhar tecnicamente cada substrato para cada espécie, para cada situação, tá? E para cada manejo. Vocês estão entendendo? Vocês precisam dominar o seu substrato, ok? E com isso vocês vão alterando uma porcentagem maior disso ou daquilo até vocês terem no seu manejo, nas suas espécies, tá, um substrato adequado. Não é simplesmente a pessoa aqui falar tanto disso, tanto disso, tanto disso, tá? Pode dar certo para uma pessoa, mas pode dar totalmente errado para outra pessoa numa situação diferenciada, ok? Então, eu estou deixando aqui algumas dicas bem importantes. Eu já fui produtor, né? Tá? A gente acompanha vários produtores pelo Brasil afora, ok? Então, estou passando algumas dicas, né? Para que vocês, diferente daqueles que ficam falando, tá? O melhor substrato para isso, aquilo, isso não existe, tá certo? Precisa dessas informações, né? É muito importante. Manejo, ok? O conhecimento do seu material no substrato, ambiente, tá? E da espécie, tá certo? Então, eu vou deixar aqui vários vídeos correlacionados, se vocês puderem assistir, seria muito interessante. Vocês que estão entrando agora no canal, tá? Estão gostando das informações, clique no joinha, tá? Inscreva-se no canal, tá? Compartilhe e tecle no sininho, isso ajuda bastante o nosso canal. Conto com vocês. Aproveito a oportunidade para apresentar mais um livro, né? Esse livro de cultivo moderno de orquídeas da espécie Phalaenopsis e seus híbridos. Tá? Esse livro está em 12 capítulos, com uma linguagem muito simples, acessível. Como em todos os vídeos, a gente dedica o vídeo para uma entidade assistencial, e hoje eu dedico o vídeo para o lar espírita, Lar Torres de Melo. Eles sempre precisam de muito apoio, né? E a gente solicita aqui doação de qualquer coisa, não precisa ser dinheiro, tá? Pode ser alimento não perecível, até perecível, né? Você pode entrar em contato com eles, né? E eles vão comentar o que eles estão precisando. Normalmente a gente direciona alimento não perecível, roupas, né? Pode ser usadas. E eles recebem muitos outros materiais também. Ajude você também. E ajude o nosso canal, né? Clique no joinha, tá? Aperte no compartilhar, né? E inscreva-se, tá? Além disso, clique também no sininho, né? Que isso ajuda o sistema aqui a enviar quando tem novos vídeos aqui no nosso canal. Aguardo você no próximo vídeo, tá? E muito obrigado.